Em 1º de julho de 2025, um telescópio no deserto do Tylee captou algo que não deveria existir ali. Um ponto de luz se movia rápido demais para ser qualquer coisa do nosso sistema solar. Rápido demais para ser natural. Ou seria, ele veio de outro sistema estelar, atravessou bilhões de quilômetros de espaço interestelar. E agora, pela primeira vez na história, a humanidade tinha instrumentos suficientemente poderosos para estudá-lo de perto. Seu nome, 3I Atlas, e o que ele revelou nos meses seguintes, abalou a comunidade científica mundial. Para entender por que o 3I Atlas é tão especial, precisamos de um pouco de contexto. Nosso sistema solar existe há 4,6 bilhões de anos. Nesse tempo todo, a humanidade nunca havia confirmado a passagem de um objeto vindo de fora, menos de outro sistema estelar, menos até 2017, quando detectamos e Oumuamua. Depois, em 2019, veio o 2I Borisov. Agora, em 2025, chegou o terceiro. Por isso o prefixo 3E, terceiro objeto interestelar confirmado. O Atlas vem do telescópio que o descobriu, o asteroide Terrestre Olympic Last Alert System, instalado no Chile, financiado pela NASA, quando foi detectado. O 3I Atlas estava a incríveis 670 milhões de quilômetros do Sol, menos ainda dentro da órbita de Júpiter, e se movia a 221 mil quilômetros por hora. Para comparação, a sonda Voyager 1, o objeto mais rápido já lançado pela humanidade, viaja a apenas 61 mil quilômetros por hora. Mas o que realmente chamou a atenção dos cientistas não foi apenas a velocidade. Foi o que ele carregava consigo e o que ele fez enquanto passava pelo nosso sistema solar. A primeira coisa que os astrônomos perceberam foi a trajetória do 3 em 3I Atlas. Ela é descrita como hiperbólica, o que significa que o objeto está se movendo rápido demais para ser capturado pela gravidade do Sol. Mas não é apenas hiperbólica. A excentricidade orbital do 3E Atlas é de 6,14. Para ter uma ideia do que isso significa, uma órbita circular tem excentricidade 0, uma parábola tem excentricidade 1. O 1I Oumuamua tinha 1,2. O 2I Borisov tinha 3,4. O 3I Atlas tem 6,14, menos a maior, já registrada em qualquer objeto interestelar. Em outras palavras, sua trajetória é quase uma linha reta. Ele entrou, passou pelo Sol e saiu, sem desvios significativos, sem ser capturado, como uma bala disparada de outra galáxia. No dia 29 de outubro de 2025, o 3I Atlas atingiu seu ponto mais próximo do Sol, o periélio, a 203 milhões de quilômetros de distância entre as órbitas da Terra e de Marte. Nesse momento, sua velocidade máxima chegou a 245 mil quilômetros por hora. E aqui começa o primeiro mistério. Sua trajetória não se encaixava perfeitamente nos modelos gravitacionais. Havia pequenas perturbações, desvios sutis que os cientistas tentaram explicar como resultado do outgassing, o processo natural de liberação de gases, mas alguns pesquisadores não ficaram satisfeitos com essa explicação. À medida que os telescópios mais poderosos do mundo se voltavam para o 3I Atlas, as descobertas foram se acumulando, e algumas delas eram perturbadoras. O telescópio espacial James Webb, o mais poderoso já construído pela humanidade, apontou seus instrumentos infravermelhos para o 3E Atlas e detectou algo inesperado: níveis absurdamente altos de dióxido de carbono. SADO, em relação à água, a proporção era de 8:1, uma das mais altas já registradas em qualquer cometa. Isso não deveria acontecer naquela distância do Sol. Além disso, o Very Large Telescope, no CHAI, detectou emissões de níquel metálico na coma do cometa, menos a nuvem de gás que o envolve. Isso não é incomum. O que é incomum é que não havia ferro. Níquel e ferro são encontrados em quantidades aproximadamente iguais na maioria dos cometas. No 3I Atlas, o ferro simplesmente sumiu, enquanto o 3M Atlas se aproximava do Sol e deveria estar aquecendo. Suas temperaturas de superfície permaneciam próximas ao zero absoluto, menos cerca de menos 270 graus Celsius. Isso é fisicamente estranho. Objetos que se aproximam de uma estrela aquecem, sempre, a menos que algo esteja ativamente mantendo a temperatura baixa. Mas a anomalia mais perturbadora veio em fevereiro de 2026, quando o Green Bank Telescope e o Meerkat,
Dois dos radiotelescópios mais sensíveis do mundo detectaram algo vindo do 3 e Atlas, um sinal de rádio de banda estreita. Narrowband, periódico e consistente. Cometas normais emitem rádio de banda larga, aleatório, resultado da interação com o vento solar. Um sinal de banda estreita, periódico e estável. É a assinatura de algo estruturado, algo que não deveria existir em um cometa natural. A comunidade científica entrou em alerta máximo. Em 16 de julho de 2025, o astrofísico Vendied Loeb-U, mesmo que defendeu que U1 e Oumuamua poderia ser uma sonda alienígena, publicou um artigo científico no Archive, junto com outros pesquisadores do Initiative for Interstellar Studies. A tese era ousada. O 3E, Atlas poderia ser uma espaçonave extraterrestre. Os argumentos de Loeb incluíam o tamanho aparentemente grande do objeto, a ausência de produtos químicos identificáveis esperados, a trajetória alinhada com o plano eclíptico do sistema solar, o que seria estatisticamente improvável para um objeto natural, e as anomalias de temperatura e composição. A reação da comunidade científica foi imediata e, em sua maioria, crítica. Chris Lintott, da Universidade de Oxford, disse que o consenso esmagador é que se trata de um cometa. Scott Manley e David Kipping apontaram falhas na análise estatística de Loeb sobre a trajetória. O site Live Science resumiu bem o clima. Muitos pesquisadores estão desapontados com um novo artigo e apontam que ele distrai do trabalho de outros cientistas. Mas há um detalhe importante. Ninguém conseguiu explicar completamente o sinal de rádio. E enquanto os dados continuam sendo analisados, a janela para observar o 3 em 4 Atlas está se fechando rapidamente. Independentemente da origem do 3-1, Atlas, o que aconteceu nos meses seguintes da sua descoberta, foi sem precedentes na história da astronomia. Mais de 8 missões espaciais e telescópios simultâneos foram direcionados para o objeto. O Hubble estimou o tamanho do núcleo entre 440 metros e 5,6 quilômetros de diâmetro. O James Webb revelou a composição química. O SpaceX da NASA rastreou seu brilho crescente em infravermelho. A sonda JUICE da ESA e Jupiter Icy Moons Explorer, a caminho de Júpiter capturou imagens do 3 em 3 e Atlas em novembro de 2025 e dezembro de 2025, revelando um núcleo compacto e uma coma assimétrica. Uma nuvem de gás que não se expandia de forma uniforme, como seria esperado. O rover Perseverance, em Marte, fotografou o cometa do céu marciano. O Parker Solar Probe, o SOHO, o Stereo, o Punch, praticamente toda a frota espacial da humanidade foi mobilizada para estudar esse visitante. Em março de 2026, a ESA divulgou as imagens mais recentes coletadas por 8 missões diferentes, simultaneamente. Nunca antes na história um único objeto havia sido estudado com tamanha intensidade por tantos instrumentos ao mesmo tempo. E o 3E Atlas está prestes a fazer algo mais. Em 16 de março de 2026, ele terá seu encontro mais próximo com Júpiter, o maior planeta do sistema solar. Os cientistas estão ansiosos para ver se a gravidade joviana vai alterar sua trajetória de alguma forma, seja um cometa natural ou algo mais. O 3 Atlas já mudou nossa compreensão do cosmos de formas profundas. Primeiro, ele confirma que objetos interestelares são mais comuns do que pensávamos. Em apenas 8 anos, detectamos 3 com telescópios cada vez mais poderosos, como o Vera Código Rubin Observatory, que também observou o 3 e Atlas. Devemos detectar muito mais. Segundo, sua composição química menos com aquele CO altíssimo e a ausência de ferro sugere que ele se formou em condições radicalmente diferentes das do nosso sistema solar. Ele é literalmente feito de outro mundo, talvez de outro sistema estelar a bilhões de anos-luz daqui. Terceiro, ele veio da direção do centro da Via Láctea, menos da constelação de Sagitário. Isso significa que pode ter percorrido uma distância incalculável antes de chegar até nós, carregando consigo a história química de uma estrela que talvez já não exista mais. E quarto, e talvez o mais perturbador de tudo, quando o 3 Atlas deixar nosso sistema solar, nunca mais voltará. Ele seguirá sua jornada pelo espaço interestelar para sempre, carregando consigo segredos que ainda não conseguimos decifrar. O 3 Atlas nos lembra de algo que a humanidade frequentemente esquece. Somos uma civilização jovem, em um planeta pequeno, em uma galáxia de 400 bilhões de estrelas, em um universo de trilhões de galáxias. E de vez em quando, o universo nos manda uma mensagem.
Às vezes na forma de um cometa, às vezes na forma de um sinal de rádio inexplicável, às vezes na forma de algo que não conseguimos classificar. O 3. O Atlas é real. Suas anomalias são reais. E as perguntas que ele levanta são as mais antigas e profundas que a humanidade já fez. Estamos sozinhos. O que existe além das estrelas? O que o universo está tentando nos dizer? Por enquanto, ele segue sua jornada. Silencioso, veloz, misterioso, e nós ficamos aqui, olhando para o céu, tentando entender. Se esse vídeo te fez pensar, compartilha com alguém que precisa saber disso. Deixa seu like, se inscreve no canal e me conta nos comentários. Você acredita que o 3 e Atlas é natural ou algo mais?